gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 3. Neemias 3. Glória a Deus. Neemias 3 diz assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, o qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os seus filhos, os filhos de Asená, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e com seus ferrolhos. E ao seu lado se reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cos, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baná, e ao seu lado repararam os tecoitas. Porém, os seus nobres não meteram o seu pescoço no serviço do Senhor. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Bezodias. Estes emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Que Deus possa derramar a bênção dele mesmo, a bênção poderosa do Senhor, na vida de cada um dos irmãos, neste dia muito especial, que é o dia em que nós celebramos a ceia do Senhor. E de posse desta leitura, eu quero tecer um breve comentário de introdução. Aqui a história aconteceu 445 anos antes de Cristo, uma história com Neemias, depois do retorno do povo de Israel para Jerusalém, para a sua terra prometida. E quando eles chegaram lá, eles precisaram consertar tudo, porque a cidade ficou deserta por 70 anos. E por estar deserto 70 anos, estava tudo estragado, basicamente tudo estragado. E quando eles chegaram, aos poucos foram consertando coisas por coisas. Esse aqui é apenas um pouquinho do monte de coisas que foram consertadas durante o regresso do povo que estavam prisioneiros, que foram cativos para a Babilônia e retornaram nesse período e começaram a reconstrução de muitas coisas. Como a mais conhecida de todas é a reconstrução do muro, e que todo mundo já ouviu alguém pregando sobre a reconstrução do muro. E aqui nós encontramos uma das muitas reparações, e eu escolhi esse texto porque aqui a palavra principal nessa reparação, ou nesse contexto aqui, é edificar, é consertar, é construir, é porta, entrada, reconstrução, edificação, portas, ferrolhos, tranca, fechadura. É esse o contexto principal dessa passagem aqui. Claro que o capítulo todo e todos os outros capítulos anteriores e posteriores são capítulos de reconstrução. Mas eu quero pegar só essa parte e já colocando aqui o nosso tema. Vamos falar sobre porta aberta e porta fechada. Mas principalmente portas que se abrem, portas abertas. As nossas vidas, elas estão ligadas a portas e caminhos, e ligado a concertos. E aqui nós entendemos aqui a história, baseado em 70 anos de deserto, 70 anos de um contexto totalmente desolação completa, é assim que ficou Jerusalém por 70 anos, desolada. Agora pensa você chegar numa casa em que ficou só 15 anos. Pensa aí agora, uma casa, 15 anos num lugar em que não morou ninguém. Por 15 anos ninguém entrou lá nessa casa.
E aí você vai encontrar o que lá? Todo tipo de ervas daninhas, tipo de sujeira de plantas diferentes que são só intrusos, né? Porque as plantas boas elas morrem, só ficam as ruins. E aí você vai encontrar ali as paredes todas cheias de telha de aranha, de sujeira, os vasos não prestam mais e as portas, as ferrugens já comeu, já o tempo já estragou tudo. Você tem uma casa então arruinada para morar nessa casa que ficou 15, 20 anos sem ninguém morar. Agora pensa numa cidade, num país por 70 anos abandonado. Então esse era o contexto do povo de Israel. E só da gente pensar num período de 15 anos, numa casa abandonada, já é terrível. Você já tem que pensar em consertar telhado, porque já está tudo vazando. Se tinha forro, não presta mais. Pensa num negócio abandonado. Isso era Israel. Mas aqui chegou o povo de Israel através de Neemias e todos os outros, os sacerdotes. E aqui lembra também Zadok. Então eles chegaram para reconstruir e eles também fizeram essa reconstrução aqui. Edificaram portas, consertaram portas, entrada do lugar onde precisava de fazer consertos. E uma das coisas que me chamou a atenção é que o povo trabalhava, mas algumas das pessoas mais nobres, mais famosas, não colocaram o pescoço na obra. Significa que eles não colocaram a mão no arado, que não trabalharam, que não se esforçaram, que não quiseram se envolver no trabalho. É como se dissesse, vamos fazer esse negócio aqui, todo mundo faz, menos alguns não querem fazer. Isso me lembra da história de uma irmã aqui, da nossa igreja, que contou a história dela, que ela viveu numa família em que só ela fazia as coisas. Todo mundo comia, bebia, fazia o que queria, mas ela que tinha que lavar as roupas, lavar a casa, limpar a casa, fazer a comida, basicamente sozinha, sendo basicamente uma criança, na adolescência e assim, fazendo tudo. É assim que ela via a vida dela e retratou através de um comentário a longo prazo, contando suas histórias. Isso, por quê? Porque os outros não se envolviam. E quando um só faz, basicamente é muito trabalhoso para alguém que trabalha sozinho, enquanto os outros não ajudam. Isso é bom para alguns que estão ouvindo aqui. Muitas vezes a mulher está lá se matando com todo o serviço, o homem não ajuda com nada. Ou algum homem que trabalha dia e noite e a mulher fica em casa, não ajuda nem fazer um pão de queijo para vender, para ajudar na finança. Então os seus nobres não colocaram o pescoço nisso. Então nossas vidas estão muito ligadas a portas e caminhos. Portas e caminhos. E porta é o que a gente entende. Você está aqui agora porque você entrou por aquela porta. Senão você não estaria aqui. Porta é o lugar em que se entra. Mas também vamos para casa, vai sair por aquela porta. Ou por algumas dessas, só tem 3 portas aqui. Mas digamos que se tivesse só uma, só essa sai e só por essa entra. E assim a nossa vida se resume em porta. Se você quiser viajar, tem que passar pela porta do avião, pela porta do ônibus e pela porta do carro. Não dá para ir de a pé daqui nos Estados Unidos, nem em Portugal, nem tampouco ir para o Rio de Janeiro, para qualquer outro lugar mais distante. Não dá para ir de a pé. Tem que ter uma porta para você entrar no seu automóvel ou na sua locomotiva em que chega no seu destino. Portas. E assim são as portas das nossas casas. Elas estão ali. A gente não dá muito valor a isso até o dia que estraga. O dia que estraga, aí não vai dormir com a porta aberta? Não, tem que consertar. Põe pelo menos o guarda-roupa na porta para ninguém empurrar a porta de noite, sei lá. Mas você dá um jeito. Depois que estraga, a gente dá um jeito. Porta é um negócio importantíssimo. E damos valor a ela, mas não no dia a dia. A menos que estrague. Aí a gente dá valor a essa porta. E portas são algo fantástico porque se você entra, fecha a porta, você tem uma certa proteção. Porta também significa proteção, segurança. Porta boa significa beleza, chique. E você pode até esnobar uma porta magnífica. Mas se ela não tem tranca, a insegurança é total. Porta precisa de fechadura, e boa fechadura. Quanto melhor, melhor. Ou quanto mais, melhor. Então, porta é algo fenomenal para as nossas vidas.
E eu quero dizer para você, Jesus, a Bíblia diz que ele tem as chaves da porta. Ele tem a chave do inferno, ele tem a chave do céu. A nossa vida se tem segurança em Jesus, porque ele é a porta, ele tem a porta, ele tem as chaves, e ele nos dá segurança através daquilo que está escrito na sua palavra. E nós estamos aqui hoje, porque a porta está aberta, mas nós estamos aqui hoje, não por causa dessa porta física, porque poderíamos reunir no pátio. Nós estamos aqui porque entramos pela porta certa, chamado Jesus de Nazaré. Ele é a porta pelo qual nós entramos. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. A chave abre porta, chave abre portas. Ele tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. A porta está ali, mas se não abrir a porta, não dá para entrar. Agora, você está dentro do reino de Deus, porque Jesus é a porta, e ele tem a chave, ele mesmo abre a porta e convida-nos a entrar. Mas também, ele tem outro segredo, dizendo: eis que estou à porta e bato. Você tem a chave da sua vida para liberar Jesus entrar ou não? E nós só estamos dentro porque ele é a porta, ele tem a chave, e porque nós abrimos a nossa porta para entrar na casa dele. E é claro que essa casa aqui, ela é um prédio basicamente comum, e que a gente congrega, mas isso não é a casa de Deus. A casa de Deus é você. E nós estamos em Deus porque estamos em Cristo Jesus, dentro dele, porque ele cobre todo o céu. A Bíblia diz no livro de 1 Crônicas 31, que os céus dos céus não cabem Deus. Os céus dos céus não podem conter Deus. Ele é muito maior do que os céus dos céus. Conheço, dando sequência no versículo: conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Repita comigo: porta aberta. Coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Coloquei uma porta aberta diante de você, e ninguém pode fechar. Essa porta está aberta para todos nós, para cada um de nós. Mas que portas são essas? De repente uma porta de emprego, de repente uma porta de avivamento, de repente uma porta para ser batizado no Espírito Santo, de repente é uma porta de conhecimento da palavra de Deus. E essa porta se abre quando aparece a oportunidade de estudar a Bíblia, e você entra nela com um professor que entende, e aí você entrou pela porta do conhecimento. Tem que ter alguém para ensinar. E tem que ter coragem de entrar pela porta. Coloquei uma porta aberta diante de você, ninguém pode fechar. E aí cada um de nós vamos entender e escolher, ou compreender que portas são essas, ou que portas são essas, ou qual é a porta que ele abriu para mim. De repente a porta do conserto do relacionamento conjugal. E aí é claro que só os humildes entendem isso e entram pela porta, porque a humildade precede a honra. Mas quem não é humilde nunca conserta casamento, está sempre reclamando. Ei, falando em reclamar, reclamar é falar mal. Quem reclama de alguém está falando mal de alguém. Nunca reclame do seu marido, ou seja, não fale mal do seu marido. Nunca reclame da sua mulher, ou seja, não fale mal da sua mulher. Porque essa é uma porta ruim, que precisa ser fechada. Mas a porta boa é a porta do reconhecimento, da humildade, em que você possa sempre dizer para a pessoa uma palavra de elogios, para que ela possa crescer. Que porta está diante de você? Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome, disse Deus nesse texto, falando com o anjo da igreja que está em Filadélfia. Abriu a porta diante de você, ninguém pode fechar a porta. Sei que você tem pouca força, mas mesmo assim você guardou os meus mandamentos e não negou o meu nome. Não podemos negar o nome de Deus nas nossas vidas. João capítulo 10, versículo
3, 4 e 5 diz assim: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a sua voz. Quando ele abre uma porta, ele não abre apenas uma porta, mas abre a porta do entendimento. Tem gente que consegue entender, porque a porta do entendimento foi aberta. E tem coisas que as pessoas talvez não entendem por que as coisas estão mudando. É Deus trabalhando, abrindo portas para mudar as nossas vidas. E muitas vezes o conflito é uma porta aberta para realização, porque ninguém cresce na bonança, a gente cresce no conflito. Quando as coisas apertam, a gente dá um pulo, dá um jeito e começa a fazer uma coisa nova e começa o processo de crescimento. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, diz a palavra do Senhor, porque quando vier a prova, certamente Deus abre portas para sair da prova, e portas grandes, uma porta enorme, Deus pode abrir para você. Uma porta aberta, coloquei diante de você uma porta aberta. No livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 19, eu darei a vocês a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Eu dou a vocês a chave do reino dos céus. Gente, esse texto aqui é muito grande, é muita informação. E a gente não vai entrar nesse texto por causa da riqueza de informações, mas apenas para dizer para você, de acordo com o tema de que chave abre portas. Eu te dei chaves para você também abrir portas. Ele nos deu uma porta aberta, mas nos deu chave para abrir portas. E que portas nós podemos abrir? Uma das chaves é a oração. Oração é chave. E muitas vezes a gente não entende que portas grandes se abrem, mas porta grande exige sacrifício, exige entrega, como foi o que aconteceu com Daniel. Daniel, depois de ter tido todas aquelas revelações, portas se abrem depois de revelações. Depois de toda a revelação que Daniel teve, ele começou, disse: eu quero entender, Deus, o que está pegando. Colocou o joelho no chão e começou a orar e jejuar. Jejum, oração. E nessa dimensão dele estar jejuando, orando e se entregando ao Senhor, saiu imediatamente a resposta no céu. A Bíblia diz que imediatamente saiu a resposta no céu, quando ele dobrou o joelho, quando ele pôs o propósito de começar a orar e buscar a presença de Deus. Então ele estava ali em jejum, e estava de joelho, estava orando, estava buscando o Senhor, e a resposta saiu. Mas demorou 21 dias para chegar a resposta. Ele não desistiu da oração. Porta abriu no mesmo momento que ele fez o propósito, que ele começou a orar. Que porta Deus está abrindo para você? Há propósito na sua vida? Se tiver propósito, Deus abre portas nos propósitos. Quando diz propósito, não significa que o propósito é jejum, significa que é compromisso. Propósito é compromisso com Deus. Portas abertas. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, diz assim: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Paulo estava explicando no contexto ali as informações. Eu peguei apenas esse versículo, mas ele abriu-se a porta para ele pregar o evangelho numa determinada cidade. E quando ele estava olhando para essa oportunidade, então ele escreve a carta aos Coríntios dizendo: Deus abriu uma grande porta para mim, e eu não posso perder essa oportunidade. Tem muitos inimigos nesse caminho, nessa porta que Deus abriu, mas eu não estou preocupado com o tamanho dos inimigos. Eu vou entrar pela porta, porque sei que Deus vai nos dar resultado positivo nessa empreitada. E Paulo, claro, todos nós conhecemos a vida de Paulo, o quanto ele foi profícuo em tudo que fez. O camarada mais espetacular que a gente conhece na Bíblia chama-se Paulo. E essa é mais uma dimensão de que a oportunidade abriu e ele entrou pela oportunidade, ou seja, pela porta aberta. Porta aberta significa oportunidades.
Salmo 118, versículo 19 e 20. Abram-se as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Porta da justiça, para dar graças ao Senhor. Quando porta abre e as pessoas entram pela porta, certamente encontram o que precisa ser encontrado, como Jesus disse. Então o porteiro abre a porta, as ovelhas então passa por essa porta e encontra pastagem, encontra alimento, encontra sustento, encontra realmente o que precisa, encontra água, encontra tudo. E quando o salmista está dizendo que era para abrir uma porta, pedindo para abrir uma porta da justiça. Quando é feito justiça, há muita alegria quando é feito justiça. Pensa em algo que está complicado e chega alguém e ajuda a resolver, significa que fez justiça. Pensa em alguém passando fome e alguém chega com alimento, fez justiça. Há muita interpretação do que é justiça, mas uma delas é o sustento, é o apoio, é resolver o conflito de dor e trazer alívio. Isso é fazer justiça. Quando a gente pensa de colocar processo na justiça e mexer com justiça, é para dar esse apoio de conforto e de solução dos problemas que o advogado consegue resolver. Isso é trazer conforto. Então, dar comida a um faminto é fazer justiça. E traz alegria e regozijo. A segunda coisa, em rápidas palavras, porque Jesus falou sobre portas, e Ele é a porta, e abriu portas grandes, mas também portas vão se fechar. E quantas vezes portas já se fecharam para alguns de nós, ou para muitos de nós, e portas continuam se fechando. Mas também existe uma porta que vai fechar para todos os que estão perdidos, os que não encontrarem o amor da verdade para se salvarem. Mateus 25, 10. E tendo ela saído comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Esse texto é um texto que fala sobre o final, sobre a consumação dos séculos, sobre aquilo que acontece com o arrebatamento da igreja. Está falando precisamente disso, de que o noivo vai vir buscar a sua noiva, o noivo vai vir buscar a sua igreja, Jesus vem buscar a sua igreja. Então aqueles que estão preparados, que são as virgens prudentes que tinham azeite nas suas botijas, entraram para as bodas do Cordeiro. E teve mais também as virgens, mas eram despreparadas, virgens loucas, é colocado com esse tema também. E essas não estavam preparadas. Fechou-se a porta e entrou só as prudentes. Chegaram as outras 5 e disseram: abre-nos a porta, abre-nos a porta. Eu não conheço vocês. Então a porta vai se fechar para muita gente que é imprudente. Deixar de orar é imprudência. Deixar de buscar o Senhor é imprudência. E pode correr o risco de ficar, porque não tem comunhão, não tem prudência, não tem azeite na botija, não tem santidade, não tem unção de Deus, não tem relacionamento, não tem comunhão com Deus, ainda que seja virgem, mas não tem como entrar, porque é imprudente. Portas vão se fechar. Mas portas também pode significar entrada de pecados. E uma pessoa só se torna imprudente se estiver em pecado. Só a imprudência é resultado de pecados. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Isso que aconteceu com Caim. Caim, ele caiu severamente. Abel apresentou uma oferta, Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta dele. Imediatamente ele teve inveja do seu irmão. Teve inveja, ciúme. Ele deixou Satanás entrar na vida dele e propôs no coração dele imediatamente fazer mal ao seu irmão. Tanto é que o seu semblante descaiu. Deus chegou nele e diz assim: por que o seu semblante está descaído? Uma outra tradução diz assim: por que você está aborrecido? Uma outra tradução diz: por que você anda triste? Mas o certo é
que quando a tristeza entrou nele, porque o pecado entrou, porque a inveja entrou, porque o ciúme entrou, e agora ele estava possesso por sentimentos terríveis, que chegava a desejar a morte do seu irmão. Deus então conversou com ele, tentou demovê-lo da ideia maligna que estava dentro dele. E uma das coisas que Deus fez foi dizer para Caim: Caim, é o seguinte, o pecado entrou em você, mas cabe a você dominar o pecado. Mas Caim não foi capaz de dominar o pecado, deixou o pecado transbordar em sua vida a tal ponto de matar o seu irmão Abel. Então, quando a gente não preserva o coração e permite entrar raiva, inveja, ciúme, medo, permite entrar esses sentimentos ruins contra qualquer pessoa, fulano não gosta de mim, é pecado que entrou, é ciúme ou é inveja, alguma coisa entrou. Se permitir isso, a Bíblia diz assim, o pecado já está à porta e você permitiu entrar, então o seu desejo vai ser ruim, ele vai dominar você. Esse desejo ruim vai dominar você. Mais cedo ou mais tarde, a casa cai definitivamente. O que aconteceu com Caim. Terceiro e último ponto, ou penúltimo. Jesus é a porta que se abre e é por onde nós precisamos entrar. Jesus é a porta que se abre e é por onde nós precisamos entrar. João 10, 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Como Jesus simboliza a porta, a chave, ele é a porta, ele abre a porta, ele tem a chave da porta, ele nos dá a chave do reino dos céus, a chave da porta do céu, para a gente requisitar o que precisamos, nesse grande depósito chamado céu. Então ele diz, o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele bate na porta dizendo, meu filho, deixa entrar na sua vida, minha filha, deixa entrar na sua vida. Ei, deixa eu entrar. Mas muitas vezes o crente já diz que é crente, mas não deixa Jesus entrar. Ele preserva a encrenca, a briga, o ciúme, a inveja, a reclamar de um, a reclamar de outro, e não cultiva o amor pelas almas perdidas e o amor pelos irmãos, mas antes permite a inveja entrar e achar que ele que está certo, os outros estão errados. E quando isso acontece, a porta se fecha. Mas Jesus está dizendo, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A porta da nossa vida, do nosso coração, precisa estar aberta para Jesus entrar. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro em sua casa para cear com ele e ele comigo. Só se abrirmos as portas para ele entrar. Jesus é extremamente educado. Não invade vida de ninguém. Ele espera que cada um de nós possamos dizer, entra Senhor, a casa é sua, pode tomar conta da minha vida. Salmo 24, versículo 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. A única forma de entrar o Rei da Glória é se estiver aberto essa porta. E essa porta precisa se levantar, para que o Rei da Glória possa entrar. João 10, 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta. Se algum de nós não tivermos encontrado ou encontrando de verdade a porta, tem alguma coisa errada. Porque ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e encontrará pastagem, encontrará segurança. E ele está dizendo, na sua palavra, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. E se a gente pensa, ovelhas precisam de pasto, ovelhas normalmente estão soltas, mas precisa de porta, porque ovelhas também é muito, digamos que frágil. Ovelha é frágil. Ovelha é frágil. E por ela ser frágil, ela precisa de cuidados. E são muitos os cuidados que se dão por causa de ser ovelhas. A ovelha sozinha, ela quase não encontra lugar de beber água. Precisa de alguém conduzi-la ao lugar de beber água. E nós, sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. A gente precisa da presença de Jesus continuamente. E a gente tem essa presença
com conhecimento da palavra. A gente tem essa presença com oração e com jejum, que foram o triplé que Daniel usou: jejum, oração. Ele usou essa dinâmica de estar jejuando, de estar com o joelho no chão, de estar orando ao Senhor. E essa dinâmica fez com que a resposta viesse, e por mais que demorasse, ele já estava 21 dias sem comer e sem beber. Tem muita gente que fala que faz o jejum de Daniel, mas aquele da guloseima, né? Mas continua comendo. Mas jejum de Daniel, de verdade, é esse: 21 dias sem comer e sem beber. E aí, sem comer e sem beber, já muito cansado, não conseguia nem ficar de pé, ele tremia, ele não tinha mais força. Mas mesmo assim um anjo tocou nele, levantou ele e disse: fica de pé, porque eu quero falar com você. Vou entregar a resposta do Eterno para você. E começa dizendo: olha, está de pé, tranquilo, então vou dizer. Assim que você começou a orar, ele mandou a resposta. Mas houve uma guerra. E a guerra foi travada tão intensamente que eu não consegui trazer a resposta para você. Eu tive que voltar, pedir reforço. Então veio Miguel com seu exército, e aí vencemos a batalha. Assim que conseguimos romper o céu, romper os inimigos, então eu estou aqui com a resposta para você. Mas houve uma batalha de 21 dias, batalha no céu por 21 dias. Então muitas vezes as coisas podem demorar, mas é a batalha no céu. Nós guerreamos, não é apenas com inimigos simples e frágeis, nós guerreamos contra Satanás e toda a potestade do inferno. Então não é fácil chegar no céu, é só para quem entra dentro de Jesus através dessa porta que é Ele mesmo. Quando nós entramos, então nós encontramos esse lugar de segurança. No livro de Mateus 24, 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabei que Jesus está às portas. Que Ele está às portas. Nesse caso, porta significa proximidade, chegada, aproximação. Que Ele está à porta, ou seja, que Ele está chegando, que Ele está vindo. E na verdade, analisando o movimento do nosso século 21, o movimento político, o movimento geográfico e tudo mais que está acontecendo, e tecnológico e por aí em diante, nós estamos realmente às portas. Tem hora que fico pensando assim: será que já não aconteceu o arrebatamento? Acredito que não, mas é muita coisa acontecendo como prova de que o arrebatamento da igreja está acontecendo, já aconteceu, vai acontecer na qualquer hora dessa. Por isso nós precisamos estar sempre preparados, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer, e bem-aventurados que estiverem como aquelas virgens prudentes, porque vai subir no arrebatamento. Mas quem não tiver, não vai subir no arrebatamento. É a Bíblia que diz isso. E todos nós precisamos estar inteiramente preparados para subir no arrebatamento da igreja. No livro de Salmo 84, 10 diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda da impiedade. Um dia na casa de Deus é mais glorioso, mais valoroso, mais importante do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Ainda que tenha muita coisa boa, um dia na casa de Deus é maior do que 1000 dias em outro lugar, dizia o salmista. E sabe por que ele dizia isso? Porque ele era alguém de comunhão, alguém apaixonado por Deus. Então ele sabia a glória que ele recebia, que ele tinha contato na casa de Deus. Para o crente de verdade é assim também. Um dia na casa de Deus vale mais, rejeita qualquer proposta para não faltar culto. Qualquer proposta, porque um dia na casa de Deus vale mais do que em qualquer outro lugar, 1000 dias em qualquer outro lugar. No livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida,
são poucos os que encontram. Irmãos, que informação preciosa é essa desse texto? A porta larga, todo mundo encontra. O caminho largo, todo mundo anda nele, sem nenhum problema. Mas Jesus disse, olha, eu sou a porta estreita. E essa porta estreita, poucas pessoas conseguem encontrar. Porque é apertado, porque é muito estreita, difícil de entrar por ela. E aí depois que entra nessa porta estreita, é mais estreito o caminho ainda. Por isso que alguns voltam pela porta, que conseguem passar na porta, mas o caminho é tão difícil, ele volta pela porta de novo, são os desviados. Ele volta, porque o caminho é difícil. São as coisas do dia a dia. E tem gente que não gosta de perdoar, tem gente que não gosta de orar, não gosta de desenvolver comunhão com Deus. E é claro que é mais fácil voltar pela porta, que ainda é mais larga que o caminho. É estreito, mas volta, sai de novo, abandona o caminho. Mas aí ele está dizendo aqui, olha, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram por ela, são poucos os que andam nesse caminho. Por isso tem muita gente longe do caminho, porque é difícil andar nesse caminho. Como disse logo no começo, a nossa vida está muito inteiramente relacionado com portas, porque nós temos portas na nossa casa, existem portas de oportunidade, porta do nosso coração. Uma porta, se lhe abrir, está ligado à porta, mas também há caminho. Assim que sai na porta, existe o caminho, e não tem como chegar em qualquer lugar se não for por um caminho, seja ele qual for. E falando em porta, existe porta para basicamente tudo. Quem nunca teve dificuldade de colocar internet porque não tinha porta de tal operadora na sua rua? São portas. Portas que abrem, mas essa porta que nós estamos falando aqui, que é Jesus, ele mesmo disse, a porta é estreita e o caminho é apertado. Ô irmão, o negócio não é fácil. E é por isso que nós temos que estar sempre em comunhão, não desistir de estar atento, vigilante, a cabeça focado em Jesus, 24 horas por dia, sem desviar dele em nenhum momento, porque vai aparecer oportunidades, 1000 por aí, todos os dias, mas a gente não pode desviar o foco da presença de Deus, da palavra de Deus, para não nos perdermos nos caminhos. Precisamos ficar no único caminho chamado Jesus de Nazaré. Se entrarmos pela porta, vamos permanecer no caminho, no nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso é para quem abre a porta. Se abrir a porta, eu entro na sua vida, vou me relacionar com você e você comigo. Resumidamente é isso, vou ter comunhão com você e você vai ter comunhão comigo. Vou estar na sua vida e você vai estar em mim. E também ele disse isso no livro de João, no capítulo 17. Ele diz, olha, eu e o Pai somos um. E assim eu já falei com o Pai para que ele estando em mim e eu nele. Assim nós dois viremos e faremos morada em vocês, em cada um de vocês. E aí o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. E nós nos tornaremos uma só pessoa. O Pai no Filho e os dois em você. Que porta linda que se abriu para o céu morar em mim. Portas melhores do que essa não tem lugar nenhum. Porta mais gloriosa do que esta, porta que se abriu no céu para Deus descer e morar no coração daqueles que creem. Atos, capítulo 5, versículo 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse, tem a sequência, mas a ideia de Pedro em olhar toda aquela circunstância acontecendo e acreditar que realmente estava acontecendo, porque segundo a Bíblia, ele achou que era uma visão que ele estava tendo, ou que ele estava dormindo e estava tendo um sonho. Mas a porta estava aberta, mas ele não sabia se ele estava acordado ou se ele estava dormindo. Essa foi a sensação que ele teve. Mesmo assim,
quando ele encontrou a porta aberta, porque tinha muitas trancas, muitos soldados, as cadeias quebraram as correntes que estavam prendendo ele nos soldados também quebraram. A corrente do portão quebrou, caiu, a porta se abriu sozinho. E ele achou, estou tendo uma visão, estou tendo um sonho, e nesse sonho, o sonho é muito estranho. Mas mesmo assim, vou ver se é verdade, vou chegar. E aí ele viu que os soldados ficaram para trás e estavam dormindo. A porta estava aberta, ele passa pela primeira porta, aberta, passa pela segunda porta, aberta de novo. Ei, irmão. E aí o texto que nós lemos logo no começo diz assim: eis que coloca uma porta aberta diante de você. Que gloriosa porta! O anjo abriu, os anjos abriram para Pedro sair, quebrou as cadeias, as correntes, porta aberta, porta aberta, porta aberta. De repente, se não me engano, foi na terceira porta, como era lá a construção da cadeia, ele chegou na rua. Quando ele chegou na rua, ele olhou, não, é verdade, eu não estou dormindo, é verdade que as portas se abriram, e eu vou para casa. E ele foi, e foi encontrar os seus. E nós conhecemos a sequência da história que aconteceu lá. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Por isso que ele diz, eu dou para você as chaves do reino dos céus. Eu dou para você. Cada um de nós temos a nossa própria chave, ou não somos dele. Se sou dele, se você é dele, você tem a sua chave, e você abre quando chega aqui. Oh Deus, é meu filho, Senhor, é meu marido, é minha mulher, é Deus, eu quero que o Senhor intervenha nessa história. Você está abrindo portas. Você está fechando porta, abrindo porta, porque você tem a chave da oração, a chave do clamor. Portas abertas significa resultado perfeito para aquele que crê. A igreja estava orando por Pedro, e Pedro também, continuamente orando. De repente, uma porta se abriu, e ele vai andando, outra porta e outra porta. Quando Deus abre uma porta, ele não fecha a segunda, permanece aberto até que a vitória chegue por completo. Porque quando Daniel orou e buscou o Senhor, a resposta saiu no céu, imediatamente a resposta saiu de lá. E aí poderia ter voltado e terminado, alguém poderia chegar e falar o seguinte: o anjo que vinha trazendo a resposta não pôde chegar, e eu só vim te avisar para você parar de orar, porque não vai dar certo, não conseguimos vencer a batalha. Não, para Deus não tem essa não. Para Deus ele vai guerrear, se for preciso trazer uma legião de exército do céu para guerrear, para te dar a bênção, ele vai fazer isso, porque aquele que crê, a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Por que tudo é possível ao que crê? Porque Deus pode mover o céu inteiro para socorrer uma oração de um filho que clama de verdade diante dele. Foi isso que aconteceu com Daniel, ele colocou a alma nesse negócio. Dobra o joelho, agora não vou comer, não vou beber, em jejum, e orando, e orando, e orando, e orando, buscando o Senhor, até que a resposta chega. Gente, é muita coragem, é muita afinidade com Deus, é muita confiança em Deus, muita convicção, muita disposição. É como se ele dissesse assim, ou Deus responde, ou eu morro aqui. Gente, acreditar demais. Você teria coragem de fazer um compromisso desse que Daniel fez com ele mesmo? Ou Deus responde, não está escrito isso, ou Deus me responde, ou eu morro aqui. Mas a atitude dele era isso. Ele já estava sem força, já estava muito fraco, perdendo toda a força que tinha. E talvez, mas alguns dele poderiam morrer, não importa. Ele ficou ali até a resposta chegar. Eu não estou dizendo que literalmente a gente tem que fazer isso. Mas por que a gente não faz assim também? Todo dia eu vou orar por esse objetivo, da meia-noite até 1h, 1 hora de oração, ou das 3 às 4, ou das 2 às 3, ou das 5 às 6, mas eu vou orar por esse objetivo, por um dia, 1 ano, 10 anos, até Deus me responder. Foi o que Daniel fez.
Claro que ele foi muito mais intenso. E não é todo mundo que tem a mesma coragem de Daniel. Eu me lembro que quando Deus me chamou para fazer a obra, para ser pastor, porque eu não queria, mas houve muita dinâmica, não vou entrar nos detalhes, mas eu recordo que eu falei para Deus assim, muito petulante, mas eu falei, Deus, é o seguinte, se o Senhor realmente me chamou para fazer a obra, então eu preciso de resolver uns problemas. E eu fiz uma lista de 21 coisas para Deus resolver. Se o Senhor resolver isso, para mim, eu aceito. Eu vou para a obra. Se o Senhor não resolver, eu fico onde eu estou. E eu tinha muita desculpa, né, para dar para Deus, porque eu pregava toda semana. Se eu não pregasse na quarta-feira, eu pregava no domingo, e pregava quase sempre, e era repetidamente. Eu era líder de jovem, depois passei a ser líder dos homens, eu era superintendente da escola bíblica, professor da escola bíblica, domingueiramente, todos os negócios. Então eu tinha muita atividade, trabalhava demais na obra de Deus. Eu trabalhava uma semana para mim, no meu emprego, e uma semana na igreja, visitando gente, fazendo todos os trabalhos. Como membro da igreja, O pastor ficava muito agradecido, né, porque eu ajudava bastante. Mas tudo isso que eu fazia, eu achava que estava fazendo demais. Estava fazendo o necessário. Mas Deus falou assim, eu quero que você assuma pastorado. Eu falei, não vou. Mas aí eu fiz a lista. Resumindo, fiz a lista, 21 itens. Se o Senhor me responder, eu aceito. Se o Senhor não me responder, eu não aceito. Aí, de repente, Deus começou, arruma um negócio lá, arruma outro lá, uma resposta, arruma outra, 2 respostas. Deus foi respondendo, sobrou 3 coisas para Deus responder. E aí eu orei e falei, Deus, essa coisa aqui está difícil. E são as 3 piores, mas eu preciso que o Senhor resolva. Aí passou mais 1 ou 2 dias e nada de responder, e eu fui para o monte. 3 dias, sem comer e sem beber. Eu voltei de lá com as 3 respostas completas, resolvido, e com outras a mais, com outras coisas que Deus forneceu, abençoou, liberou para a minha vida, para a nossa vida, e nem estava na lista. Por isso que eu digo que quando nós nos propomos a fazer a obra de Deus, a entrar pelo caminho certo, pode ter certeza que Deus abre portas. E aí eu volto a repetir para você o mesmo versículo que eu li no começo de Apocalipse 3, versículo 7 e 8. E aí o final do versículo 8 que diz, eis que coloco diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quando Deus abre portas, Ele abre portas e as coisas acontecem. Deus nos ama de verdade. E para que o reino dele continue fazendo, para que você seja útil, Deus pode fechar portas, Deus pode abrir portas, desde que você creia, porque tudo é possível ao que crê. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, no nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar você para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Mas antes eu quero fazer uma oração com você. E gostaria que você ficasse de pé para essa oração. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta para você. Que entendeu essa palavra, que Jesus é a porta, que Ele é o caminho. Ninguém pode chegar em Deus, chegar no céu, a não ser pela porta chamada Jesus de Nazaré. E talvez você, ao ouvir isso, entendeu que precisa entrar pela porta, precisa encontrar o caminho, precisa andar no caminho, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma vez que nós entramos pela porta, nós precisamos andar no caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, andar em Jesus. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então nós precisamos cultivar a verdade e viver a vida de Deus em nós todos os dias. E talvez você precise tomar uma decisão de entrar pela porta chamada Jesus. Talvez você precise entrar pela porta chamada perdão, chamado reconciliação. Talvez você precise entrar pela porta chamado amor a Deus de verdade. Que não tem amado a Deus como deveria amar, porque talvez nem entende que está dentro do caminho, ou que de fato entrou pela porta. Então a primeira pergunta que eu quero fazer, tem alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,
ou voltar para Jesus, reconciliar com Jesus, entrar por essa porta de verdade e viver nesse caminho que Ele diz: eu sou o caminho. Se tem alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus nesta noite, eu quero orar com você. Então, se você quer entregar sua vida para Jesus, levante uma de suas mãos ou saia do seu lugar e eu quero orar com você. E você pode vir aqui à frente agora e eu quero orar com você. Se você quer entregar sua vida para Jesus ou quer reconciliar com Jesus, quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus, tem alguém que gostaria de entregar seu coração para Jesus nesta noite? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Que Deus abençoe, minha irmã, no nome do Senhor Jesus. Onde está uma segunda pessoa que quer entregar sua vida para Jesus, que quer reconciliar com Jesus? Saia do seu lugar e venha aqui à frente no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, minha irmã. Seja muito bem-vindo. Tem mais alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor, que quer reconciliar com Jesus, que quer colocar sua vida no altar de Jesus, que entendeu a palavra, que você precisa entrar pela porta, encontrar o caminho e andar no caminho? Jesus disse: eu sou o caminho e não há outro caminho. Tem mais alguém? Se tem, não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje nós estamos no dia oportuno da vida eterna. Tem mais alguém? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com você no nome do Senhor Jesus. Tem mais alguém? Se tiver, sai do seu lugar. Nós vamos orar agora por estas irmãs. Glória a Deus. Como é que é seu nome? Bruna. Isso, o seu nome? Marcele, Deus abençoe. Aislan, Deus abençoe, irmã Lani. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu queria que vocês orassem comigo. Repita essa oração, diga: Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida no teu altar, e eu aceito a proposta de entrar pela porta, e quero viver neste caminho, ainda que seja difícil, apertado, mas eu vou seguir neste caminho, que é o Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por me chamar, por me receber. Amém. Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Marcele, muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Aislane, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Bruna, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor, que vive e reina para sempre. Eu quero fazer uma segunda oração aqui, por causa da palavra da introdução. A obra era extensa, muito grande, e só lendo o livro para entender a intensidade que era. Mas a Bíblia diz que os seus nobres não se envolveram, não colocaram o pescoço na obra, não colocaram o ombro na obra, e deixou ali alguns trabalhando e os outros na folga. Talvez você entendeu que precisa se entregar melhor e dizer: eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa no reino de Deus, mas eu não sei ainda o que fazer, mas eu quero fazer. Se você é uma dessas pessoas que entende que precisa também colocar o coração na obra do Senhor, para fazer a obra do Senhor, então eu quero orar com você, que hoje está disposto para dizer: e eu entendi a palavra, e eu preciso entrar por essa porta do serviço, a porta do trabalhar para Deus, porque se a gente não trabalhar para Deus, significa que a gente está fora, porque não serve. Servir é trabalhar. Se alguém diz: eu sirvo a Jesus, é porque trabalha para Jesus. Servir é trabalhar, é servir de serviço. Então quem serve faz alguma coisa. Então, se você é uma dessas pessoas que entendeu, que quer servir ao Senhor, que vai servir ao Senhor, e que faz um propósito com Deus hoje, agora, que a partir de hoje vai procurar os pastores da igreja e dizer: olha, o que eu posso fazer, no que eu posso ajudar, ou vai me procurar para perguntar o que eu posso fazer. Se você a partir de hoje quer fazer isso, então você vai fazer um voto com Deus, não é comigo. Por isso eu nem vou chamar você para vir aqui à frente. Eu quero que você faça direto com Deus e tome iniciativa ainda esta semana de começar a fazer alguma coisa. Daqui a pouco vamos dar os avisos e você vai entender onde você possa se encaixar melhor.
Então, se você vai fazer isso, eu queria que você colocasse agora, fechasse os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, ou mesmo sobre a sua cabeça, como uma forma de dizer: a partir de hoje eu estou dentro, a partir de hoje eu mesmo vou abrir a porta, eu tenho a chave e eu vou entrar. A partir de hoje eu entro pela porta do serviço a Deus, eu quero trabalhar para Deus. Então, se você entende que vai a partir de hoje trabalhar na obra de Deus, vai fazer alguma coisa que seja ali no pátio, ou na recepção, ou em algum outro dos trabalhos, na casa de paz, na casa de milagres, no Casados para Sempre, alguma atividade que você entende que é hora de começar, então você vai colocar a mão sobre o seu coração e vai repetir essa oração comigo. Vai dizer assim: Senhor Deus, a partir de hoje eu coloco a minha vida à disposição do Senhor, e eu tomo posse da chave que o Senhor disse que nós teríamos, e eu quero essa porta aberta para servir ao Senhor, para trabalhar para o Senhor, na obra do Senhor. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade que me deste. Amém. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus.